Deus usou o profeta Elias, demonstrando o seu poder, pois ele se dedicou servindo a Deus com prazer. O povo reconheceu que só o Senhor é Deus, buscando de coração em todo caminho seu. Vamos abrir a Bíblia? Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, do versículo 19 ao versículo 30. Diz assim as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo, como filho ao Pai. Este, com efeito, é quem espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. E estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Julguei, todavia, necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com toda a alegria, e honrai sempre a homens como esse. Visto que por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então, Timóteo era, como Paulo diz aqui, ele diz assim: espero, porém, no Senhor mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, tendo conhecimento da vossa situação. Porque a ninguém tenho de igual sentimento, que sinceramente cuide dos vossos interesses. Então, Timóteo, ele era um obreiro honesto, fiel, e trabalhava pelo interesse da igreja. Um sentimento mesmo singular. É tanto que Paulo fala sobre Timóteo usando essas palavras. Ele diz: todos eles buscam o que é seu próprio e não o que é de Cristo. Então, outros obreiros não tinham o apoio do apóstolo Paulo, porque eles buscavam o que é seu próprio. Mas Timóteo era diferente. Timóteo, ele buscava o reino de Deus e o bem da igreja.
E ele diz: e conheceis o seu caráter provado, pois serviu ao Evangelho junto comigo como filho ao Pai. Então, Paulo fala para os irmãos de Filipe, Timóteo como filho e Paulo como pai. Veja o grau de consideração que Paulo tinha em favor de Timóteo. Só que ele diz assim, este com efeito é quem espero enviar, tão logo tenho visto a minha situação, e estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei. Então Paulo não queria não somente enviar, mas se houvesse uma oportunidade, o próprio apóstolo Paulo iria visitar os irmãos de Filipe. Só que ele diz aqui no versículo 25, julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito. Então, Paulo, no momento, ele manda Epafrodito para lá, para Filipos. Por um lado, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, e por outro lado, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Então, Epafrodito era cooperador, companheiro de lutas, juntamente com o apóstolo Paulo. Eles viviam lutando pela pregação do Evangelho de Cristo. Paulo e Epafrodito. Epafrodito era companheiro, né? E então ele diz, visto que ele tinha saudade de todos vós, estava angustiado, porque eu visse que adoeceu. Então ele estava com saudade dos irmãos, mas ele adoeceu. E adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Então ele adoeceu mortalmente, mas Deus o restaurou. Ele adoeceu, mas foi restaurado por Deus. E Paulo diz, bom, Deus teve misericórdia dele, porque é difícil quando você fica acumulando tristeza, acumulando tristeza, acumulando tristeza, acumulando tristeza, e tristeza demais mata. Tristeza demais mata. Então Deus restaurou Epafrodito, e não permitiu que Paulo, que já estava enfrentando uma situação difícil, fosse acumulado mais tristeza sobre a sua vida com o falecimento de Epafrodito. Mas ele não morreu, tá? Ele foi restaurado. Tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo novamente, vos alegreis e eu tenha menos tristeza. Então, Paulo tinha pressa em que Epafrodito fosse estar entre os irmãos de Filipe, para alegrar o coração da igreja e, ao mesmo tempo, Paulo ter menos tristeza. Recebei, pois, no Senhor com toda alegria e honrai sempre a homens como esse. Então, Paulo recomenda que a igreja recebesse o Epafrodito com alegria, com honra, porque a Bíblia diz que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte. Então ele enfrentou momentos difíceis na vida pela obra de Cristo. E ele diz assim, se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa de carência e socorro para comigo. É porque naquela época a perseguição era pesadíssima aos pregadores do Evangelho de Cristo. Mas Epafrodito, ele não se mostrou atemorizado. Ele enfrentou as situações difíceis e até mesmo a morte, mas cumpriu a sua missão e auxiliou o apóstolo Paulo na sua jornada missionária. Te salvar.
amar. Oremos, agradecemos a Deus por esse momento, a tua presença aí, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito de Deus, seja com todos nós aqui, com todo o teu povo em toda a face da terra, hoje e para sempre. Amém. Boa noite, que Deus vos abençoe.